Cada caso é um caso diferente. Você pega a legislação lá da época, que a gente tem que seguir a legislação da época. Quem trabalhou lá em 1970, no período lá de 1970, tem um tipo de avaliação de ruído diferente de como ele é avaliado hoje. A avaliação do ruído, ela tem se modificado ao longo do tempo. Hoje se avalia ruído de uma maneira muito mais correta do que se avaliava há 30 ou 40 anos atrás. Hoje, quando você pede uma avaliação de ruído, esta avaliação hoje é chamada de dosimetria de ruído. O que é uma dosimetria de ruído? Isto existe hoje. Não havia em 1970. Havia, mas era uma coisa muito incomum. Uma dosimetria de ruído que é exigido hoje, qualquer avaliação de ruído, você vai trabalhar durante uma jornada com um aparelho chamado dosímetro pendurado aqui na sua cintura, dele saindo um fiozinho com um microfone colocado aqui perto da sua região auditiva. E você vai trabalhar às 12 horas com isto. Você vai ficar uma hora lá em frente a uma determinada bomba que emite um nível de ruído extremamente elevado. De 95 a 105. Sim. No meu caso, perfeito. Aí vai ter um momento que você vai sair daquele posto de trabalho e vai para outro posto de trabalho onde o nível de ruído é menor. E mais adiante, mais um outro momento, você vai sair e vai para outro lugar. Então, ou seja, a sua atividade é itinerante. Ela não está restrita àquele posto fixo de trabalho. Você tem uma atividade itinerante. Este dosímetro está medindo o nível de ruído. Ele é programado para emitir ruído a cada 5 segundos ou a cada 10 segundos, depende de como ele é programado, mas ele pode, a cada 5 segundos, fazer uma medida de ruído. No final de uma jornada de 8 horas ou 12 horas, você vai ter uma quantidade enorme de medidas de ruído. Medidas de ruído altíssimas e medidas de ruído baixas. Aquilo ali, os dosímetros que fazem isso hoje, esses dosímetros, eles são, aquilo é descarregado no computador, trabalha no computador e é calculada uma dose. Esta dose é o ruído que você ficou submetido durante a sua jornada. Se esta dose ultrapassou o limite de tolerância, você ficou exposto acima daquilo que é considerado aceitável. Se a dose não atingiu o limite de tolerância, você não ultrapassou o limite de tolerância, você aquele ruído que você recebeu não é deletério, não vai te fazer, não vai te prejudicar. Tá? Então, hoje você tem a dosimetria de ruído que é feita hoje, dessa forma, ela não era feita antigamente. Hoje tem que ser feita assim. Atualmente é a forma mais correta de você avaliar se você devido a alguém. Se alguém pode que você dê. Eu nunca vi isso, nunca foi feito. Já vi esse limite de tolerância, inclusive ele faz uma faixa de 85 decibéis. É técnico da Fijan. A Fijan tem capacidade. Vamos lá. Enquadramento de Olha, categoria. vamos fazer uma coisa. No finalzinho, deixa eu fazer essa declaração. Eu vou entrar, falar sobre o ruído aqui especial. Tá? Vou falar uma parte aqui só sobre o ruído. Ruído de níveis de tolerância. O enquadramento, existe um enquadramento, ou existia um enquadramento por categoria profissional. Esse enquadramento por categoria profissional era previsto no decreto 5831 de 1964 e no decreto 83080 de 79. Esses dois decretos traziam um quadro onde o enquadramento bastava a comprovação de que ele exercia aquela atividade. E ele tinha o direito à aposentadoria especial. Isto acabou em 28 de abril de 1995. A partir de 1995, a legislação acabou com esse enquadramento por categoria profissional. Mas quem trabalhou até aquela época, quem trabalhou de 1980 a 1995, numa dessas categorias, há o enquadramento sem precisar análise de laudo, comprovar exposição a qualquer agente. Basta haver uma comprovação de que ele trabalhava naquilo ali. Por exemplo,
esse decreto aqui, o quadro anexo desse decreto. Ai, merda. Não abri. Tem um link para ele. Não tem. Eu não queria um link. Tem um link aqui para ver esse decreto. Tem que lá depois na internet? Mas esse decreto mesmo. Aí é só no. Aí Vai abrir. Seu camarada. Então aqui é o decreto 53831, que foi citado ali. Nesse quadro anexo, por favor, o que é o quadro anexo? que a gente ainda usa muito. Quadrado, mas até 95. Ele vai explicar como é. Aperta a ponta Aqui? aperta a ponta. Tá vendo, não? É só você descer na barra, vai aparecer o anexo. Ele jogava direto. Aí chegou ele. Aí esse quadro anexo, ele tem dois códigos ali, código 1 e código 2. Todo esse código que começa com 1 depende de comprovação de agente, disposição agente. Quando vem, por exemplo, ali o calor, é dentro da legislação da época. Períodos foram elaborados durante a vigência dessa legislação. Quem estava exposto a calor, temperaturas acima de 28 graus centígrados, tá, proveniente de fonte artificial, tem direito ao enquadramento. Temperaturas provenientes de fontes artificiais. A lei não contempla calor natural, só aquele proveniente de fonte artificial. Quem trabalha junto ao forno, por exemplo, um vidreiro, quem trabalha com vidro, trabalha em forno, ele tem essa exposição a esse agente artificial. Se ele tem alguma coisa que comprove que a temperatura era 28 graus centígrados, daí para cima, ele é enquadrado. A mesma coisa acontece com vários agentes. São vários agentes. Ruído. Ruído. Operações enlouquecem com ruído. Jornada. Ruído acima de 80 decibéis. Este decreto fala em 80 decibéis. É um dos limites, são vários limites. Vai o código 2. É só baixar mais. É que tem que fazer em categorias profissionais. Só por aí. Aí, sobe um pouquinho mais, por favor. Nós começa o 2. Depois começa o 2. Aí. Ocupações. Quando o segurado trabalhava em qualquer dessas atividades, ele tem um enquadramento que não precisa comprovar a exposição ao agente. Ele é enquadrado administrativamente, nem passa pela perícia médica do INSS. Esse período, né? De 95 para cá? Até 28 de abril de 1995. Depois de 28 de abril de 1995, acabou esse enquadramento por categoria profissional. Só por exposição comprovada, através de documentação técnica. Então, se ele era, por exemplo... Doutor Mito, deixa eu só fazer uma questão aqui. Existe até no judiciário alguns juízes, uma minoria, que enquadra por categoria depois de 95. Tem uma certa época, parece que até 97. Mas é a minoria. A maioria dos juízes, o INSS é só até 28 de 495, por causa de uma lei que veio nessa época e acabou com o enquadramento de categoria. Em 2032, que o doutor vai falar. Mas alguns juízes enquadram até 97, alegando que, na verdade, os anexos desses decretos, que são isso aí que vocês estão vendo, só foram revogados por outro decreto em 97. Então, alguns juízes enquadram por categoria até 97, mas não é a corrente majoritária do judiciário. Tá? Só assim. Mesmo assim, você tem que entrar na justiça. Tá? E no Rio de Janeiro, essa corrente de reconhecimento até 97 ela é muito mais tímida do que em outras regiões do país. Então, assim, hoje na primeira região, da região, na verdade, é só a maioria até 95. Só um minutinho.
Então, no caso aí, quando é apresentado um PPP, quando ele chega para uma análise, um posto concessor, tá? Não vou dizer no concessor que o concessor já foi indeferido. Quando chega para vocês a nível de recursos, na hora de vocês reavaliarem isso, vocês começam reavaliando fracionadamente em tempo em que o segurado trabalhou. Você vê, ele começou a trabalhar em 1986. De 86 a 95, a empresa disse que era ruído. Até ali ele já sai convertendo. Sim. Aí depois que ele começa a partir para uma análise mais... Às vezes você enquadra um pequeno período e não enquadra outro, hein? Ou deixa de enquadrar algum período dentro daquela época. Não, tá. A primeira análise que a gente faz é se enquadra por categoria. Ah, tá. Antes de mandar. Quando chega lá na junta, o processo é distribuído para um conselheiro relator. Eu, por exemplo, sou representante do governo. Nós temos representante de trabalhador e temos de empresa. É um órgão colegiado. O julgamento, todo mundo escuta e decide junto. Eu faço relatório, mas vai a julgamento e os outros 3 conselheiros têm que concordar ou não comigo. Não, tudo bem. Então, quando vai para o conselheiro relator, ele já analisa se há possibilidade de enquadrar por categoria. Sim, antes dele mandar para o assessor médico. Tá, é porque eu estou fazendo essa distinção rapidamente para não atrapalhar as informações aí do Milton. No posto concessor, indicar ainda faz tudo. Mas eles enquadram muita coisa por categoria também. Aí eles pedem para o perito avaliar só o que não puderam enquadrar por categoria. Embora muitas agências nem enquadram por categoria. Passam batida e não enquadram. Okay. Segurado às vezes tem direito e não enquadra. Mas a perícia médica não cabe fazer enquadramento por categoria profissional. É só este é um enquadramento administrativo, não vai para a perícia médica. Por exemplo, motorista de ônibus, é um caso típico. Motorista de ônibus, tempo que ele trabalhou como motorista de ônibus até 28 de abril de 95, ele comprovando que trabalhou como motorista de ônibus, levando um documento da época, o SB40 que ele tinha da época, ou até pela carteira de trabalho dele, o administrativo faz o enquadramento. Não vai para a perícia médica, não vai isso. E se não fizer esse enquadramento, ele recorre. E na junta também no conselheiro nem vai mandar isso para o assistente técnico. Já tem o enquadramento lá, é administrativo, e é feito, é analisado e é julgado. Os peritos, eles analisam enquadramento por agente nocivo. Ruído, umidade. Sim. Eu tenho uma divergência aí, desculpa me atrapalhar mais uma vez, é porque o perito, ele não... A maioria não faz sindicância local. Tanto em posto concessor, a nível de concessão, eu não sei se você, lá na 12ª, pelo um processo, o camarada trabalhou numa fábrica de vidros, pois você diverge do que o empregador falou do PPP, e você sai de lá da cidade e vai lá olhar no ambiente de trabalho dele, se é aquela condição insalubre que está em fiscalização. Vistoria técnica. Uma vistoria técnica. Depois vamos seguir aqui para a gente chegar lá. Esta aqui é o código 2 do decreto 5.381. Ele contempla uma porção de atividades, profissões, atividades profissionais. Pode descer, vocês veem, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte rodoviário. Exploração de petróleo. Aqui. Você está no 53. Deixa eu ver. Pode deixar aqui? Isso. Deixa eu só entender uma coisa. Pelo que eu entendi, pelo que você falou aqui, é o seguinte: até abril de 95 é analisado qualquer que seja a categoria. Não, tem algumas profissões, que estão enquadradas nesse nem toda profissão, lógico. A partir daí tem que ter comprovação de dois empregados. Exposição habitual e permanente aos agentes enquadrados por decretos. Químico, físico, biológico. Também, se a categoria dele não estiver contemplada ali, naqueles artigos, aí vai pedir para pedir ele também vai ter que comprovar agente nocivo antes do VDC. É claro, se a categoria. Ali são algumas categorias que são enquadradas. Conforme bem disse a doutora Kézia,
esse quadro ele é taxativo, ou seja, você não precisa demonstrar, porque a presunção é disposição. Até 95 quem está ali no quadro. Mas isso não significa que quem ali não esteja disposto também. Mas aí vai ter que comprovar a disposição. Não precisa. Isso, o quadro. Isso. Então, isso aí quem tem que comprovar é o empregado. Agora, como o empregado vai fazer isso? Porque ele vai chegar lá. Uma outra perguntinha para ficar na questão. Por exemplo, digamos o seguinte, está lá, por exemplo, a Petrobras especificamente, lá em Reduto, até essa época ela reconhece ruído. Depois dessa época ela só reconhece umas 5 casos lá que são isso. Uma das coisas que a gente viu lá é o seguinte, automaticamente, porque a empresa reconhece, ela tem que pagar uma taxa a mais. Alíquota. Uma alíquota mais. 9 ou 6%. Pois é, o que não interessa a maioria das empresas. Então, como você vai comprovar isso? O problema está aí. Porque a partir do momento que ele comprova aquilo que ele aceita, ele tem que pagar mais. E aí, tem que pagar todos os atrasados, se ele reconhecer? Deixa eu ouvir falar que depois eu te explico esse negócio do custeio aí da jornada. Uma pergunta, quando a empresa, a própria empresa bota no PPP que estava exposto o ruído, vocês consideram até 98? O PPP lá que a empresa reconheceu. Porque ela dá no PPP até ela só reconhece especial até 14 de 98. dezembro de 98. Vamos chegar lá. É que já tinham nos avisado que vocês acham que depois de 98... Vamos chegar lá. Mas tem. Já tinha avisado. O decreto 83/80, que é o seguinte, tá? Decreto 53/2031, de 64, 83/80 de 1979, esse decreto tem 2 anexos. Dividiu isso em 2 anexos, mudou limite de tolerância para ruído para 90 decibéis, tirou alguns outros agentes, como a eletricidade, como a umidade, e não consta nesse decreto aqui. E em relação à categoria profissional, tem também novidades, algumas coisas foram mudadas aqui. E, se vocês notarem aqui, este aqui contempla, eu estou falando em categoria profissional. Ali o código 235. Trabalhadores em extração de petróleo. Trabalhadores ocupados em caráter, mas olha o que diz ali, caráter permanente na perfuração de poços petrolíferos e na extração de petróleo. Então, a documentação que vai chegar lá tem que dizer que é esse tipo de atividade. Não basta dizer que é um trabalhador, que é um petroleiro, mas tem que dizer que enquadra ali. Mas isso é um enquadramento administrativo, não é feito pela perícia médica. Mas esse aqui fala em trabalhadores em extração de petróleo. Esse decreto 83/80. Durante esse período, que vai até o decreto 2172, que é de 1997, quando a perícia médica analisa a exposição, ela tem 2 decretos, mas há uma medida provisória que determina que os 2 decretos sejam utilizados, embora um seja de 1964 e o outro de 1979, existe uma medida provisória que determina que os 2 decretos sejam utilizados e seja utilizado aquele que melhor beneficie o segurado. No caso do ruído, o decreto anterior fala no limite de tolerância de 80 decibéis. Esse decreto aqui fala em 90 decibéis de ruído. Quando a perícia médica analisa, ela vai usar os 80 decibéis na vigência dos 2 decretos, porque é o que mais beneficia o segurado. Então, embora haja 2 decretos em vigência até 97, apenas aquele que mais beneficia o segurado é aquele que vai ser usado para enquadramento do segurado. Pode fechar isso. Então, nós temos 2 decretos onde existe enquadramento de categoria profissional. Então, naquele texto que o sujeito bota o microfonezinho aqui
Não existia naquela época. Não, ele está fazendo, o termo que você usou foi dosímetro. Na avaliação final, ele vai considerar